ocupe teu assento, salve sua dando glória. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Nós estamos na nossa campanha Uma Vida com Propósito. Entender o nosso propósito, que nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, é algo que pode marcar não só a nossa geração, mas aquelas pessoas que se aproximam de nós, elas podem ser marcadas com esta aprendizagem. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinou que hoje você percebe, eu sou da área da psicologia, e essa área nós percebemos que o número de pessoas com problemas emocionais, problemas neurais, ele aumentou de uma forma muito grande, algo absurdo, o crescimento exponencial que essa parte emocional assumiu no nível de doença. E quando você percebe que não é só a doença emocional, mas é aquilo que ela gera, porque ela gera doença física, né? O organismo da pessoa, por vezes, é invadido por uma substância chamada noradrenalina, que vai fazer com que partes do organismo dela se enchem e se inflamem, e essa inflamação vai gerar problemas gravíssimos nas pessoas. Então, nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão enfrentando doenças, e as principais doenças são da área emocional. E quando você vai para a Bíblia, Jesus, ele começa um versículo que é muito poderoso. Ele disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele disse: lançai sobre mim o vosso fardo, porque o meu jugo é leve e o fardo é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, o descanso, a paz, não é um milagre, não é o Espírito Santo que vai trazer um milagre, mas é um aprendizado com a mansidão e a humildade de Jesus que nos trará paz. Então preste atenção que 90% das enfermidades, elas encontrariam cura num relacionamento mais íntimo com Deus. Um aprendizado com Jesus, que nos diz o quê? O que Jesus nos diz? Eu sou o caminho, a verdade, ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. A maior parte dos cristãos vivem uma vida falida em todas as áreas. Por quê? Porque não passam por Jesus. E passar por Jesus é passar pelo entendimento, não pela religião. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Preste atenção. A religião, ou seja, o conceito dos homens, ela não constrói, pelo contrário, ela destrói. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, quando nós começamos a compreender o nosso chamado, qual é o meu propósito aqui como pastor? É elucidar a mente de vocês, é fazer nascer na cabeça de vocês um pensamento crítico. Sobre o quê? Inclusive sobre aquilo que eu estou pregando. Se aquilo que eu estou pregando aproxima vocês de Deus, ou aproxima vocês da minha ideia. E eu não quero aproximar vocês de uma ideia de Kleber. Eu quero que a minha palavra gere em vocês um desejo de buscar Jesus no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto, que vocês criem um relacionamento tão profundo com Deus, que um dia vocês possam dizer: já não sou mais eu quem vivo. Oh, aleluia! Já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive através de mim. Oh, glória a Deus! Que isso não seja uma mentira, mas que seja uma verdade, uma realidade na vida de vocês.
Então, quando você vem e o seu pastor traz uma mensagem, e essa mensagem gera em você uma crítica construtiva de você mesmo em relação a Cristo, eu quebro o conceito da religião. Porque religião, ela é baseada em quê? Em conceito de homens. E preste atenção no que eu vou falar para todos vocês. A religião não salva. A religião, pelo contrário, afasta as pessoas de Deus. Porque a religião, ela é formada por conceitos de homens que determinam o que é, o que não é, ser ou não ser de Deus. Isso é tão tremendo, e vocês devem prestar atenção no que o pastor está falando, que vocês sabem quem entregou para Moisés as tábuas da lei? Deus. Não foi Deus? Tinha ali os mandamentos, sim ou não? Tinha a forma que Deus queria que eles tratassem, sim ou não? Não foi assim que foi? Por que Moisés demorou tanto tempo? Porque quando Moisés desceu com as tábuas da lei, irmão, só os 10 mandamentos, ele percebeu que o povo que ele tinha orado estava tudo adorando outros deuses. Ele foi lá e pegou aquilo que Deus quebrou tudo. E disse, eu preciso voltar lá, porque agora ele escreveu os 10 e as 613. Preceitos, estatutos, mandamentos, juízos. Ele escreveu 613 coisas que eles deveriam e coisas que eles não deveriam fazer. E aí preste atenção, porque o povo era de dura serviço. Deus entrega para ele, a partir dali, Moisés, que era um homem que amava a Deus, começa a pastorear aquele rebanho. Notem, aquela palavra foi entregue a Moisés, sim ou não? Quem entregou? Deus. E Deus, a partir dessa palavra, o que Deus fez o trato com Moisés? Alguém se lembra? Não, né? Mas então eu vou explicar. O que Deus queria fazer, tá? Deus falou assim, ó, se reúnam todas as casas, todos os lares. Cada uma das casas vai chamar o seu líder vai se pôr diante da porta da sua casa, com toda a sua família, e eu vou descer no monte. E quando eu descer no monte, eu vou ter relacionamento só com Moisés? Com quem que Deus queria ter relacionamento? Com todos. Não foi assim que Deus quis fazer? Aí o que aconteceu? Fogo, fumaça, o povo se apavorou, chamou Moisés do canto e disse assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, fala tu com Deus, que tudo que Deus te mandar fazer, nos mandar fazer através de ti, nós obedeceremos, faremos. E a verdade é que Moisés era um homem bom, e ele repetiu o que Deus queria. Mas, tá vendo esse Moisés aqui? Os anos passaram, muitos anos passaram. Isso ia passando, filho para pai, pai para filho, sacerdócio, tá? Estão entendendo aqui agora? Eles iam criando a palavra oral, a palavra escrita, a palavra oral. Um entendia de um jeito, outro entendia do outro. Estão entendendo agora? Começando a entender? Está aqui a palavra de Deus, tá? Aí até que chegou a nascer um cara chamado Caifás. Caifás fazia parte disso aqui, irmão. Jesus era o verbo que se fez? Pensa nisso. O verbo que se fez carne, diante daquilo que eles tinham criado, que era a palavra que Deus entregou lá no... Era totalmente contrário. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, se vocês não construir uma jornada, uma caminhada com Deus, vocês estarão sujeitos àquilo que os homens interpretam da palavra. E o verbo não é a interpretação, o verbo tem que se fazer carne na vida de vocês.
E esse verbo é fruto do relacionamento pessoal de vocês para com Deus. Porque assim a palavra de Deus, de forma alguma, será distorcida. Porque aquela palavra que foi entregue a Moisés foi tamanhamente distorcida que ela foi usada para matar Jesus Cristo. Hoje as pessoas vivem com as igrejas lotadas, mas com palavras distorcidas, infelizmente, Deus que me perdoe isso. Uma palavra totalmente distorcida no altar. É uma palavra que evoca o crescimento pessoal da pessoa, ou isso, aquilo. São cultos em que tu não vê mais o Espírito de Deus agir, tu não vê mais batismo com o Espírito Santo, não vê mais nada disso, não vê mais dons, não vê mais nada. São cultos de autoajuda. E, irmão, um culto não é para uma autoajuda. O culto é para você adorar a Deus. O culto não é para você. O culto é para Deus. E se é para Deus, você deveria aprender que você veio para o culto para fazer o quê? Adorar a Deus. E essa palavra aqui, a serventia dela é a única e exclusiva aproximar você de Deus. Se ela for pautada para outro lado, ela não atingiu o real objetivo do qual ela foi enviada do céu para a tua vida. Então, quando você vai aqui para o livro de João capítulo 13, aqui a partir do versículo 4, meu filho. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus, o verbo que se fez carne, ele está diante dos seus discípulos e agora ele ocupa o lugar que deveria ser o lugar de todo cristão. A verdade é, meus irmãos, que os cristãos, eles amam o Senhor se Deus der um microfone para eles, aí eles querem amar a Deus. Se Deus der um microfone, se ele dançar, se ele cantar, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo. Mas a maior parte das pessoas não entenderam que o maior propósito de pertencer à igreja é servir. Servir aos seus irmãos com alegria. As pessoas querem microfone, não querem uma toalha para servir. E Jesus, ele veio para nos ensinar a servir como igreja, como irmãos, como pessoas. Então, se eu me reconecto à verdadeira palavra, eu entendo que a religião, ela nos coloca no lugar de ser servido. Eu quero Deus porque Ele me serve, Ele me ajuda. Eu quero Deus por causa disso. Agora, o relacionamento com Deus me coloca num lugar de servo, de amigo de Jesus. E servir, irmão, aos nossos irmãos terminou o meu trabalho aqui na igreja, se eu sou do louvor, irmão, eu não posso mais ficar aqui em cima, conversando com a minha cúpula do louvor. Eu tenho que descer e descobrir quem veio pela primeira vez na igreja, dar um abraço bem apertado e dizer, tu é bem-vindo no nosso meio. Porque nada é mais importante do que servir os nossos irmãos. Irmãos, eu falo isso porque na semana que passou, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que esteve aqui conosco, teve 3 ou 4 vezes aqui na igreja, ela retirou a sua vida. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Ela tirou a sua vida. E sabe, irmãos, dentro de mim, dentro do meu coração ficou tão apertado, irmão. Eu ainda não consigo engolir isso. Eu digo para vocês, irmãos, que dentro do meu coração eu senti tão responsável por isso. Eu disse para Deus, Deus,
Talvez eu não tenha servido direito a minha irmã, Senhor. Talvez faltou um abraço, faltou um cuidado especial, um olhar diferente. E assim como ela passou e hoje, não tem o que eu fazer para voltar atrás. Mas eu posso fazer algo para mudar daqui para frente. Eu posso. Eu posso chamar a igreja do Senhor, chamar os ministérios, sejam eles de dança, os de louvor, a entender que para Deus nada é mais importante do que um ser humano, uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. E se é importante o microfone, mais importante é o serviço, é o abraço, é a preocupação, é o carinho, é a ligação, é a mensagem dita. Irmão, continua lutando, Deus é contigo, não desista. Irmão, continua, a vitória tua vai chegar. É aquela pessoa que se levanta para ser uma bênção na vida do outro. Entender que o maior propósito, um dos maiores propósitos da nossa vida é servir. Servir a Deus, mas servir ao nosso irmão. É entender que se é bom estar aqui fazendo alguma coisa, melhor ainda é ter prazer em relacionar-se. Tu acredita, irmãos, que eu fiquei, triste? Porque enquanto eu percebo que internamente nós temos brigas internas e as pessoas, elas conseguem ter palavras fortes internamente para falar aquilo que elas pensam entre elas, e são coisas que talvez não sejam as mais agradáveis de serem ditas. Talvez, se nós pegássemos essa mesma energia para internamente falar entre nós, e falar com aqueles que precisam de nós, com aquele mesmo afinco, talvez essa nossa irmã não teria partido. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês, como pastor de vocês, é uma análise e uma crítica. Quantos mais precisarão morrer até que nós venhamos nos acordar? Quantos mais precisarão sofrer até que nós venhamos a nos acordar? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, você é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Talvez tu seja as mãos, talvez outro seja os braços, mas todos nós estamos aqui para servir como corpo, cujo cabeça é o pastor Kleber. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Eu não quero ser, porque a igreja pertence a Ele. Hoje aqui eu sou o anjo dessa igreja, que é dele. O anjo é o portador da mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que tem ardido no meu coração para falar com vocês. Irmãos, quando terminar os cultos, não saia correndo. Converse com alguém, porque alguém precisa de uma palavra. Seja profeta de Deus na vida de alguém. Como eu preguei no culto de domingo, nós temos lábios impuros, como talvez você seja o profeta de lábios impuros, como era Isaías, mas em nome de Jesus eu profetizo que teus olhos verão o reino de Deus. E Deus vai trazer do altar dele uma brasa que vai tocar os teus lábios impuros. Porque o sangue de Jesus te lava de todo o teu pecado. E a partir desse toque, meu irmão, tu que olhava para o rei Uzias e o trono do mundo, tu vai olhar para o trono de Deus e Deus vai mudar o teu pensamento. E a partir desse olhar para o trono, desse relacionamento, tu vai entender que nada é mais importante do que a vida humana, do que as pessoas que aqui estão. Então tu terás, eu tenho certeza e não tenho dúvida, a alegria
de poder dizer: já não sou mais eu quem vivo. Cristo que vive. Cristo que vive é o Cristo que serve, que pega a toalha. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Seguir Jesus é estar pelo caminho que é Ele. E quando você está sobre o caminho que é Ele, você entende o seu propósito. Foi o que Pedro entendeu. Pedro, que se chamava Cefas, que se chamava Pedra, pedregulhinho, areiazinha. Em determinado momento, Jesus olha para ele e diz: tu também é essa pedrinha, esse pedregulhinho bem pequenininho. Mas Pedro, esse pedregulhinho sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Oh, aleluia. E é assim que Deus faz. Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que pensam que são. Se alguém algum dia te desprezou e disse que tu não é capaz, porque um dia tu falhou, porque um dia tu errou, pode ter certeza que Deus usa esses pequenos pedregulhozinhos e diz: esse pequeno pedregulhinho sobre mim, edificarei a minha igreja. E contra a minha igreja, oh, glória a Deus, aleluia! As portas do inferno não prevalecerão. Deus precisa restaurar a sua autoridade espiritual. Deus precisa restaurar em você o coração que busca a Cristo de toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força. A igreja precisa entender que a religião pautada no homem é uma religião que mata Jesus. Toda religião pautada no ser humano mata Jesus. Caifás faz o que com Jesus? Manda matar. Porque a religião, ela fala muito mais da vaidade do líder religioso do que do verdadeiro líder, Jesus Cristo. O líder da igreja não é pastor. Pastor é anjo, mensageiro. O líder da igreja é Jesus Cristo. Nós somos pequenos pedregulhinhos. Sei que é difícil de entender e falar sobre as pessoas não querem ouvir essa mensagem. Essa mensagem dói, irmão. Mexe com o ego. Porque tem pessoas que se apropriaram da igreja. E a igreja não é nossa. O cabeça da igreja é Jesus. O pastor só é um mensageiro. E toda mensagem que sair do altar, ela deveria ser uma mensagem de aproximação das ovelhas com Deus, porque sempre foi isso que Deus quis. Quando Deus prepara o povo, Deus queria falar só com Moisés? Deus queria falar com quem? Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: com todos. Olha, alguém está entendendo hoje aqui. Alguém está começando a entender que Jesus diz: eis que vem a hora, eis que vem a hora, e agora é a hora em que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E ela diz: aonde nós devemos adorar? Jesus disse: uns diz que é ali, outros diz que é acolá, mas eu vos digo que o reino de Deus, ele está aonde você estiver.
Aonde estiver alguém com o coração quebrantado, Deus não resiste. Aonde um verdadeiro adorador se levantar e começar a glorificar, Deus não resiste. Aonde estava Paulo e Silas quando Deus desceu? Eles estavam na cadeia e naquele lugar eles adoraram e oraram e Deus desceu naquele lugar. Na tua casa será centro de avivamento, o teu lar será lugar aprazível a Deus, o teu trabalho será um lugar abençoado. Por quê? Porque todo o ambiente é transformado por um verdadeiro adorador. Aonde Abraão estava, ali Deus abençoava. Aonde os seus filhos estavam, ali Deus abençoava. Aonde você estiver, o lugar será abençoado pela tua presença. Por quê, pastor? Porque você tem relacionamento com Deus. E a bênção está na presença. Por que Deus abençoava Abraão? Porque Deus estava com Abraão. Por que Deus abençoava José? Porque Deus estava com José. Porque Deus abençoou Davi, segundo a Bíblia, diz o quê? Porque Deus estava com Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Espírito desceu sobre ele e transformou ele numa outra pessoa. Irmãos, que você possa entender que você nasceu para servir a Deus. E servir a Deus é servir ao teu irmão. Antes do microfone, esteja disposto a pegar a toalha. Se próprio Cristo se esvaziou de si mesmo para poder dar a vida por ti, quem você pensa que é de não poder se esvaziar dessa pessoa ruim que nós somos? Oh, meu Deus. Diminuir para que Cristo apareça. Esse é um chamado ao propósito. É poder, sabe, irmãos, servir. Mudar, irmão. Olha que a Bíblia deixa bem claro para nós. Desperta, ó tu que dormes. A igreja que dorme, ela não tem diferença das pessoas que estão mortas, o ímpio que está morto. A igreja que dorme é uma igreja que não tem poder, muito menos autoridade espiritual. Nós estamos crendo que a Isa, você lembra a Isa aqui que estava pedindo medula? Eles fizeram o exame, ela está melhor, ela vai contar o testemunho aí. Nós cremos no poder de uma igreja que ora, das mãos que continuam se levantando e dizendo: Senhor, me usa mais uma vez. Oh, aleluia! Senhor, me usa mais uma vez. Restaura a minha vida. Restaura o meu propósito. Senhor, eu não quero o altar, eu quero a toalha para servir. Porque a honra vem do Senhor. Você consegue compreender o que o pastor está lhe ensinando hoje? Irmão, que hoje a nossa igreja fique atenta. Atenta que o mundo jaz no maligno. E ele está no maligno porque nós, como igreja, fomos fracos e demos permissão. A igreja do Senhor precisa mudar, precisa despertar. E despertar é entender que a palavra igreja é chamado para fora. Mas os chamados para fora não se resolvem internamente como Deus usará eles lá fora. Então, primeiro o chamado da igreja é para dentro hoje. A igreja precisa ser restaurada internamente. Curada de dentro para fora. Nós precisamos nos questionar o que Jesus faria em meu lugar. Sabe, irmãos,
Eu tenho ajudado algumas pessoas que passaram dificuldades e ao ajudá-las, não tem como tu ajudar e tu não, né? Ajudei pessoas a se reorganizar, pessoas que estavam com problemas gravíssimos. Eu disse, eu vou ajudá-los. Mas não tem como tu se envolver sem se envolver. E eu tinha que tomar uma decisão. Algumas pessoas chegaram assim, não faz isso. Olha, Deus o livre, tu não é doido, não faça isso, não faça aquilo. Aí eu pergunto, se eu perco um outro irmão, será que eu continuaria sendo o mesmo pastor que eu sou hoje? Eu não conseguiria, irmãos. Então eu preciso me envolver para desenvolver. Você entende isso? Nós precisamos nos envolver para desenvolver. Desenvolver é tu se envolver com uma pessoa destruída, ela vai desenvolver e a partir dela vai crescer. Desenvolver é tu dizer para ela, agora eu não preciso mais caminhar contigo. Deus está contigo. Tu se envolveu. Tu evoluiu. Você está entendendo isso? Quando Paulo estava afastado de todos, que a igreja mandou ele para Tarso para morrer, um cara chamado Barnabé disse, eu vou até lá atrás dele. Eu vou me envolver. A Bíblia fala que por um ano eles estiveram juntos. E Paulo se transformou no apóstolo Paulo que nós conhecemos. Porque ele desenvolveu. E agora, em evolução, Barnabé foi cuidar de Marcos. Porque Marcos estava com problemas e precisava desenvolver. A igreja que cresce é aquela que se envolve. E a igreja que se envolve é a igreja que desenvolve. E desenvolver, meu irmão, sem querer estar junto, não existe. Então aprendam. Essa igreja precisa aprender a servir. E às vezes, para servir, nós precisaremos envolver. Não, é fácil, pastor? Claro que não é. Porque agora eu precisaria me envolver. De que jeito? As pessoas querem envolver financeiramente, irmão? Hã? Não. Mas eu precisava. Então, para desenvolver. Aí as pessoas dizem, mas algumas, tu é louco, tu isso, tu aquele outro. Eu falei, não, calma. Deus está no controle de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus está na frente. Oh, glória a Deus. A igreja precisa acordar. Nós, como igreja, precisamos acordar. Entender que cada irmão faz parte. Hoje eu estava falando para os irmãos, eu tenho um valor expressivo para segunda-feira. Por ter me envolvido, eu tenho um valor expressivo segunda-feira. Fazia tempo que eu não me desorganizava desse jeito, mas bora lá. Eu tenho um valor expressivo segunda-feira. Pelo meu envolvimento, a gente tem que se virar nos 30. E eu disse para Deus, Deus. Aí hoje, uma pessoa nossa, com dificuldade muito grave, me ligou e falou, pastor, eu preciso dizer. E eu falei, irmã, no nome de Jesus, eu estou juntando para segunda-feira, mas eu vou te abençoar. Enviei um valor para ela, irmão. Eu vou dizer para vocês, eu estava subindo aqui, as irmãs estavam conversando com as irmãs. O pastor Marco me mandou quentão e disse, filhão, que Deus te abençoe. Aí eu falei, mas para que isso? Para ti, filho. Eu, o que está acontecendo? Deu febre.
deu febre. Ele falou, quando Deus manda, a gente obedece. Irmãos, que Deus possa fazer você se envolver. Porque quando você se envolve, quem dá garantia é Deus. Quem segura o passo é Deus. Que Deus possa nos levantar como uma igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Que Deus restaure a nossa autoridade como igreja. Talvez você se sinta esse pedregulho. Escute bem que isso é muito tremendo. Tu pode ver que em todos os livros vai falar sobre um Pedro que andou sobre as águas. Mas vai falar de um Pedro que afundou. Todos narraram a parte negativa do Pedro, sim ou não? Mas ninguém falou de todos que estavam no barco, ele foi o único que se jogou nas águas. Que Deus levante uns loucos aqui no nosso meio para se jogar nas águas, irmão. Que Deus levante uns homens cheios de fé que se joguem nas águas. Pedro foi o único que, pastor, se jogou nas águas, caminhou, deu 3 passinhos, mas ouviu o vento e os caras falaram assim, ei, aí é fundo, ei, aí ó, morreu os 3 semana passada, tu sabe? Tu estava aí. E Pedro começou a ter, porque lá do barco, de vez eles, vai, Deus é contigo, eles só falavam da desgraça que aconteceu no lugar. E Pedro tirou os olhos de... Da onde a gente não pode tirar os olhos, irmãos? Quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Mas da mesma forma que Pedro foi um dos primeiros a caminhar sobre as águas, ele foi o primeiro a voar até o barco de novo. Porque tem gente que pensa que Pedro... De que jeito que vocês acham que Pedro subiu no barco? Vocês sabem, irmãos? Jesus pegou ele no colo, levantou e disse, homem de pouca fé. Ele era um homem de pouca fé, mas os que estavam no barco eram homens de nenhuma fé. Eu ainda prefiro ser um homem de pouca fé do que um homem de nenhuma fé. Porque o homem de pouca fé vai ser levantado por Jesus, Jesus vai pegar ele no colinho e vai dizer assim, ó, segura no papaizinho. O que tu vai fazer agora, Jesus? Não, agora papai vai te levar em segurança para o barco. Pedro talvez tenha dito, Senhor, mas é muito alto o barco. E Jesus falou assim, cara, tu tá comigo. Agora tu vai voar nas asas do Espírito. Agora tu vai voar nas asas de um anjo, mas eu vou te colocar lá em cima. Fica tranquilo, porque agora tu está em meus braços. Que Deus nos leve de volta aos seus braços. Porque nos braços de Jesus, quando a tua fé for pouca, Ele completa os passos. Quando a tua fé for complicada, quando o mar ele bater as ondas mais fortes, quando o vento soprar, se você está caminhando rumo a Jesus, Ele vai te colocar no colo, pode ter certeza. E tu vai voltar para o lugar seguro, porque tu não está sozinho. Como assim, pastor? Estarei convosco? Quem disse? Quem está contigo hoje? E amanhã? E depois de amanhã? E se a fé for curta, quem vai estar contigo? Oh, glória! Oh, glória! E se tiver luta, quem estará contigo? É o pastor Kleber que falou isso? Foi eu que prometi isso? E a minha Bíblia fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele disse que estaria com vocês, uma coisa é certa, ele já está aqui agora. Indo para a tua casa, quem vai contigo? Lá na tua casa, quem estará contigo? Indo para o trabalho, quem estará contigo? E se a tua fé for pouca, quem estará contigo? E se a tua fé for muita, quem estará contigo? E se as ondas te sobrevierem, quem estará contigo?
E se os inimigos de cima do barco gritarem contra ti, quem estará contigo? E se tu afundar no meio do mar, quem vai te carregar para o lugar seguro? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, estar à igreja é um chamado a um retorno de relacionamento com o Pai, entendendo que estará sempre ao lado de Jesus. Jesus estará sempre ao teu lado, todos os dias, até a consumação dos séculos. E a partir dessa compreensão, entender que a autoridade do Senhor é contigo, amém? E esse mesmo Pedro, andando com João para o culto que nem o de hoje, eu gosto de falar disso porque é uma das partes da Bíblia que eu mais amo, né? Ele vai com o seu amigo João, agora os dois vinham de abracinho dados, os dois que se detestavam, se odiavam, nunca tinham feito nada juntos, agora estão indo para a igreja orar juntos. Alguém entendeu o que o pastor acabou de falar? Pedro e João que se detestavam, o que eles estão fazendo agora? Estão indo abraçadinhos. Eu fico imaginando abraçadinho indo para orar. A igreja quer andar no sobrenatural, meu irmão. As picuinhas têm que cair por terra, internamente tem que se resolver. A igreja precisa se resolver internamente, irmãos. É muita imaturidade que eu vejo no nosso meio, a gente precisa crescer. É imaturidade assim, meu irmão, porque a gente sempre justifica colocando o erro no próximo. Não, ninguém esqueça o erro. Esquece. Cumpra o propósito. Qual é o propósito? Servir, não é? Quem pegou a toalha aqui? Ele lavou os pés de Pedro. Pedro era perfeito, tinha defeitos. E de Judas, ele lavou os pés? De Judas também. Traidor. Do sem vergonha. Do ordinário. Lavou de todos então, irmão. Porque Jesus olhava a posição. Jesus servia. Que a igreja se acorde para servir. Que ao invés do microfone, das outras coisas, você esteja disposto a pegar a toalha. Que o pessoal do louvor, nosso louvor aqui, ó, ao terminar, todos eles desçam com amor tão grande pelas almas, que eles saiam buscando os novos que vieram no culto. Querido, que bom que tu veio, meu amado. A pessoa vai dizer, mas ali não, aquele lá do cantor. Não, mas não fique aquele negócio, sabe? Eu sou do louvor da igreja. Eu sou da dança real da igreja. Mas, pastor, eu tenho que guardar os instrumentos, eu tenho que guardar as nossas obras de ministração. Irmão, isso aí é secundário. Mais importante que tu pode dar é a tua vida para o teu irmão. Tudo aqui é secundário, irmão. Tudo. Tudo é secundário. Pessoas são mais importantes. Pedro vai. Seu amigo que se odiava, estão se amando, se detestavam. Alguém viu antes dessa palavra aqui, Pedro e João orando junto em algum momento? Alguém viu na Bíblia escrito? Andaram 3 anos meio com Jesus. Alguém viu Pedro e João orando junto? Mas cheio do Espírito Santo, eles estavam orando junto. A Bíblia fala que eles estavam indo para a porta chamada Formosa. Oh, glória a Deus. Quando eles chegam diante da porta, Pedro vê aquele paralítico e diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que ele fala? E o que aconteceu? Não. Ele não andou.
Ele não andou. A gente sempre acha que ele andou, né, irmão? Mas não. Não andou. Agora pensa que aquele pedregulho deve ter falado assim: ai, 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 na dose. Será que gerou dúvida no Pedroca, sim ou não? Gerou. Ele era homem ou não era? Era ou não era? Ele lembrou do pedregulho. Ele lembrou da jogada dele se atirando e afundando. Ele lembrou dele pegando a espada e cortando a orelha. Ele disse: Senhor, mas eu não sou mais esse que não tem autoridade. Eu não sou essa igreja mais que não tem autoridade, Senhor. Senhor, eu sou a igreja que estou do lado do meu amigo João, que um dia foi meu inimigo, mas agora é meu amigo. Eu sou a igreja restaurada. Eu tenho autoridade. E a Bíblia fala então que ele vai com raiva, dá a mão para o cara e diz: levanta, ó glória! Sem dúvida. Eu fico imaginando Jesus lá no céu olhando: será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai desistir? Será que ele vai ficar com medo? E ele vai na autoridade e diz assim: ah, é? Tu não levantou com a palavra, mas tu vai levantar com as minhas mãos, rapaz, levanta. Na mesma hora o paralítico... E ele disse: e não é só levantar, vamos para o culto. Porque agora tu vai dar glória a Deus diante do templo. Oh, glória a Deus. Agora tu vai louvar a Deus lá dentro. Já tira essa tua capa de mendigo profissional, porque tu não é mais mendigo profissional. Agora tu é um servo de Deus usado nas mãos do Senhor também. Vai dar glória dentro do culto, vai dar glória na igreja. Deus nos fez para servir. Servir é trazer as pessoas para dentro do culto, para que elas glorifiquem ao Senhor, deixem de ser escravo, que Deus nos levante dentro do nosso propósito. Amém, amados? E eu espero que isso seja uma verdade de todos aqueles que vieram nesse culto, que você aprenda essa palavra e ela dentro de você gere uma inconformidade e um desejo de ser igreja. E no culto de domingo, quando você estiver aqui, você vai procurar os que chegaram hoje pela primeira vez para abraçar, para dizer: Jesus te ama, eu também. Quando o irmão faltar, tu vai mandar uma mensagem, vai dizer: isso não vai ser uma coisa mecânica, mas vai ser algo automático, um desejo de entender o seu propósito, abandonar o microfone e pegar a toalha. Estão dispostos a pegar a toalha, irmão? Porque eu estou. Amém? Chegamos naquele momento maravilhoso. Quero pedir para os irmãos... Hoje nós vamos ofertar, que se você pode, você oferta da melhor forma que você puder. Vocês sabem que a gente está nesse desafio aí. E Deus, vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Mas somos uma família, amém, amados? Então você vai pegar sua oferta. Você não vai dar qualquer coisa, você vai dar melhor. Aquilo que você pode fazer para ajudar o seu irmão. Essa oferta, eu acredito que as próximas ofertas, elas são ofertas de restauração, de vida e não de morte. Porque nós poderíamos estar falando de outras mortes aí. Mas a igreja do Senhor, ela impacta trazendo vida. Amém? Então, a oferta que tu está dando hoje, irmão, pode ter certeza que o nome dessa oferta é vida. É vida. Porque talvez seja um pouquinho da tua vida que você coloque no altar. A oferta é sacrifício, e sacrifício é vida. As pessoas não conseguem compreender a oferta. Elas pensam em oferta como dinheiro.
E oferta nunca foi dinheiro. Oferta não é dinheiro, oferta é vida. E vida é o quê? Quando você trabalha, você dedica horas num lugar trabalhando, sim ou não? O que você entrega nessas horas lá, naquela empresa? A tua vida. E a tua vida, ela é transformada num valor monetário. O teu tempo, dinheiro. E no final do mês alguém diz assim, ó, o tempo de vida que tu dispensou para mim eu estou te dando agora. E agora a tua vida se transformou em dinheiro. Quando você vem no altar, você acha que você está trazendo dinheiro? Quando você ajuda aqui no altar, e nós ajudamos um irmão da nossa igreja, o que você acha que você deu para aquele irmão? Assim como Jesus deu a vida, eu devo dar minha vida pelo meu irmão. Que Deus possa ajudá-lo a refletir sobre isso. No altar hoje, o nome dessa oferta é vida. Porque é exatamente isso que ela se transforma de hoje até segunda-feira e mais alguns meses ainda. Vida. Amém? Então coloque-se em seus pés. Pegue seu dízimo, a sua oferta. Eu quero poder orar por você. Peguei. Coloque na sua mão direita. Você vai falar com Deus sobre essa oferta. Você vai dizer, Senhor, eu estou repartindo a minha vida com o meu irmão. Estou dando a minha vida para o meu irmão. Diga assim, eu estou cumprindo um mandamento, uma ordenança. Eu estou dando vida. Pai, aqui estão os teus filhos, diante do teu altar, trazendo vida. Porque esse valor é vida. Vida para aqueles que sofrem, vida para aqueles que são perseguidos, vida para aqueles que são oprimidos. Vida. Eu abençoo, Deus, a cada um daqueles que estão trazendo as suas ofertas. Santifica-os através dos seus dízimos e da sua oferta. Eu abençoo essa igreja que se apropria dessa mensagem para entender que maior do que todas as coisas é o servir aos seus irmãos. Se eu coloco uma maturidade espiritual no nosso meio, para que a nossa igreja cresça em amor, que a nossa igreja cresça em comunhão, que a nossa igreja cresça em responsabilidade. Eu te peço isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa essa igreja. Traz discernimento espiritual, principalmente sobre cada ovelha que o Senhor me deu para cuidar. Eu peço esse dom mais do que qualquer outro dom, que eles se desenvolvam no discernimento espiritual e que esse discernimento traga a cada um deles a condição de fazer boas escolhas e que essas escolhas gerem vida, que essas escolhas geram bênção. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Traga o teu dízimo, a tua oferta, as tuas mãos vazias, traga ao altar.